Olá, meu nome é Ana Velar e esse é o Na Varanda sobre curadoria ativista, o nosso segundo episódio. Como eu dizia no primeiro episódio, a autora Maura Raleigh, que é uma estudiosa de práticas curatoriais e também uma curadora estadunidense, ela propôs uma sistematização disso que hoje nós conhecemos por ativismo curatorial ou curadorias ativistas, e dentro dessa sistematização ela vai aí resumir algumas perspectivas e estratégias que são utilizadas por curadores e curadoras hoje no mundo inteiro para estabelecer então e garantir algumas diretrizes de uma prática curatorial de base ativista. A primeira delas é, sem dúvida, aquilo que nós chamamos de revisionismo, né, de revisionismo curatorial, e que vem também ao encontro de um revisionismo da história da arte, ou seja, agentes diferentes, atores diferentes passam a compor aquilo que nós entendemos como cânone. Um dos aspectos mais positivos dessa visão ou dessa maneira de se trabalhar é justamente o fato de podermos incluir outras perspectivas através dessa inclusão de outros personagens, outras personagens. Entretanto, um limite dessa perspectiva é justamente quando nós nos deparamos com um cânone que segue com suas diretrizes básicas, com suas características fundantes, ou seja, um cânone que segue sendo branco, dito ocidental e heteronormativo. Nesse sentido, portanto, o cânone se manteria intacto, mais uma vez excluindo propostas e manifestações que viessem de outras tradições. Um segundo ponto de vista, ou uma segunda estratégia interessante de ser notada e que é trazida até nós pela Maura Raleigh, é justamente o que ela chama de estudos de área, ou area studies, dentro da perspectiva da Maura, né? Essa estratégia, ela diria respeito, portanto, né, a uma produção de novos cânones. Então, nós teríamos um avanço em relação à proposta revisionista, né, e esses temas alternativos, marginais, teriam, assim, ganhado um espaço especial para serem tratados. Então, nesse sentido, isso seria tido como algo positivo, afinal de contas, né, a normativa canônica estabelecida não regeria esses outros cânones, mas, por outro lado, e é uma crítica que se faz também, é que isso constituiria, então, uma espécie de segregação em relação a essas outras produções, né, não participantes da norma, e que com isso elas seriam tratadas, portanto, à parte, gerando assim outros cânones, mas não tensionando o cânone estabelecido. A terceira e última estratégia proposta pela Maura Raleigh seriam os estudos relacionais, ou uma proposta, né, propostas chamadas de polifônicas, justamente porque com isso elas estabeleceriam todo um conjunto diverso, múltiplo, de vozes, que com isso trariam consigo diferentes tradições, perspectivas e realidades para dentro das exposições. Essa é para ela a versão ou a estratégia, né, a versão expositiva, curatorial mais adequada, e nesse sentido ela reverberaria aí um impacto maior em relação ao cânone, justamente porque ela se proporia dessa maneira composta por diferentes vozes, no sentido dela poder trazer com isso uma complexidade maior do que aquela revisionista,
ou do que aquela dos estudos de área.